Vamos começar a ver o problema de equivalências conformes. Mais particularmente, nós estamos interessados no teorema de uniformização de Riemann, né? Mas vamos dar uma definição aqui primeiro. Quer dizer, aqui pode ser C barra. Vamos dizer que dois abertos são equivalentes, existe um difeomorfismo conforme, né, entre eles. Então, o difeomorfismo conforme é um que preserva ângulo, né, quer dizer, derivada de f isso aqui é uma aplicação linear, né? Ângulo na métrica euclidiana, certo? Na métrica euclidiana. O ângulo depende da métrica que você está considerando também, né? Mas aqui a gente está considerando a métrica euclidiana. Certo? Então, a gente sabe que F, escrevendo F igual a U mais IV, né? Então, derivada de F, matriz jacobiana, é o X, o Y, Vx, Vy. Isso aqui, a DF é conforme, se somente se. Tem duas possibilidades, o X igual a Vy e o Y igual a menos Vx, né? Ou quer dizer, vou botar aqui, melhor botar assim. Deve dizer é conforme se é linear ou se é antilinear, né? Certo? Ok? Ou se é antilinear. Bom, então observação que essa condição aqui é equivalente a dizer que a F é holomorfa, como nós já vimos, né? Certo? E essa condição aqui, a F não é holomorfa, mas é que chama anti-holomorfa. Certo? E aqui, isso aqui é equivalente a dizer que essa aplicação, quando você compõe com a conjugação, fica holomorfa, né? É holomorfa. Certo? Isso tudo nós já vimos, mas estou lembrando aqui. Então, nesse caso aqui, é porque a derivada
mantém a orientação. Nesse caso aqui, inverte a orientação. Tá certo? Bom. Então, um teorema que a gente já viu, mas vou lembrar aqui o enunciado, está demonstrado no livro aí. Na verdade, esse teorema foi um dos exercícios da prova, certo? Suponha que você tenha o IV aberto C barra, né? Vamos supor conexos, para simplificar. Então, se F e o IV é uma bijeção holomorfa, e aqui eu vou complementar com ou anti-holomorfa, né? Certo? Ok? Respectivamente. Então, a F menos 1 de V em U é holomorfa ou anti-holomorfa. Vou botar respectivamente. Não? Ok? Então, isso aqui foi um exercício da prova. Certo? A melhor demonstração, no caso holomorfo, por exemplo, no caso anti-holomorfo, você considera, conjuga e... Não? Ok? Então, no caso holomorfo, a melhor demonstração é usando a forma local das aplicações holomorfas, certo? Ok? Então, corolário então, U conformemente equivalente a V ou holomorficamente, né? Equivalente a V, isso aqui é uma relação de equivalência, tá certo? É uma relação de equivalência, tá certo? São relações de equivalência, na verdade, né? Ok? Outro corolário em que se eu chamo out de U é o conjunto então, isso aqui, o conjunto dessas F, que são bijeções holomorfas, então isso aqui é um grupo com a relação, com a operação de composição. Certo? Composição. Ok? Então isso aqui mais ou menos já viu anteriormente, estou só lembrando aqui. Não vou provar. Vamos ver alguns exemplos de equivalência holomorfa. Exemplo 1. Vamos tomar o disco, né? Unitário. Vamos chamar de H, um semiplano
imaginária de Z maior que zero, certo? Definido por essa. Ok? Então, esses D e H são equivalentes. Eu vou denotar assim, né? Que D é holomorficamente equivalente a H. Certo? Ok? Então, esse difeomorfismo, vamos botar, na verdade, vamos botar esse H aqui vai ser o H que realiza essa aplicação. Então, o H de Z vai ser Z menos I sobre Z mais I, tá? Ok? Onde Z pertence a H. Então, essa aplicação é uma abjeção de H em D, ok? Uma abjeção holomorfa, tá? Então, que o H de I é a origem, tá certo? Ok? Então, para ver isso aqui, primeiro que como é uma homografia, é uma abjeção, tá certo? E o H de... Você tem aqui o semiplano, né? Então, você tem o ponto I aqui no semiplano, certo? Ok? Então, o ponto I está sendo levado na origem, tá certo? Então, a única coisa que precisa ser verificado, basicamente, é que o bordo do semiplano, que é a reta real, é levado no bordo do disco. Mas isso aí é mais ou menos fácil de ver, porque se você faz Z real aqui, o módulo de T menos I é igual ao módulo de T mais I, certo? Quando Z é igual a T real, né? Certo? Ok? É mais ou menos fácil de ver aí. Então, deixa para vocês verificarem. O exemplo 2... vou considerar um setor aberto. Então, tá? Definido dessa maneira aqui. Θ1 aqui é um ângulo menor que θ2, tá certo? E eu suponho que θ2 menos θ1 é menor ou igual que 2π e maior que zero, para te dar um conjunto aberto aí, tá? Não vazio. Bom, então esse setor também é equivalente ao disco. Na verdade, eu vou provar que é equivalente ao H, mas o H é equivalente ao disco, então, como é uma relação de equivalência, tá certo? Então, a aplicação que realiza, primeiro, então, primeiro, você considera o R de Z igual a menos I, θ1 vezes Z, é uma rotação de ângulo menos θ1. Então, esse R aqui, ele vai ser uma equivalência, realiza uma equivalência entre o S, θ1, θ2, e o S de 0, θ2 menos θ1. Tá certo? Bom, então quer dizer que esse setor aqui ele é equivalente a esse setor aqui. Isso é fácil de ver porque é só fazer uma rotação, né? Agora, no caso... então, agora vamos provar aqui o S de 0, vamos chamar aqui φ0,
né? Onde? Tá? Então, provar que isso aqui é equivalente ao S 0π, tá? Agora, o S0π, pela definição, é exatamente o H, tá certo? Ok? É o H, então... Então, como é a relação de equivalência? Então, a aplicação que realiza é um ramo da potência lambda, certo? Onde lambda é π sobre φ0, certo? Então, esse lambda aqui bom, depende do φ0, né? Ok? Então, esse ramo aqui, ele é dado como exponencial de lambda log de z, onde log log de z logaritmo real de módulo de z mais i argumento de z. E esse aqui é o ramo do argumento, ok? É o ramo do argumento que é definido, que eu estou considerando aqui o setor 0, φ0, podia ser esse ramo do argumento que é definido em C menos 0 mais infinito, certo? Ok? Esse ramo do argumento aqui, então, isso aí me dá uma realidade. Na verdade, o que acontece quando você faz isso aqui? Você multiplica o argumento por esse número aqui, tá certo? Ok? Você multiplica o argumento por esse número. Então, vai levar o zero no zero e o φ0 vai levar em π, tá certo? Ok? E os que estão no meio vão ser levados no meio. Então, os que estão entre 0 e φ0, né? Vamos dizer, o φ0 está aqui. Então, essa F. Ok? Vai fazer essa operação aqui, vai me dar a equivalência. Ok. Vamos ver outro exemplo agora? Outro exemplo seria a faixa. Na verdade, eu vou provar, talvez na próxima aula, é o teorema de uniformização de Riemann, que diz que qualquer subconjunto simplesmente conexo de C, que não é o C todo, né, que não é o C todo, mas simplesmente conexo, ele vai ser equivalente ao disco unitário, tá certo? Ok? Então, todos esses exemplos, evidentemente, que eu estou considerando aqui, são simplesmente conexos, né? Tá certo? Ok? Esse aqui, por exemplo, é contrátil, né? É contrátil. Esse setor também é contrátil, ok? Esse aqui ok? E o que eu vou definir agora também, a faixa, também é contrátil, ok? Contrátil é que você tem uma homotopia que leva num ponto, certo? É que todo um conjunto simplesmente conexo do plano, ele é sempre contrátil, tá? Porque ele vai ser, isso vai ser consequência do teorema de Riemann. Mas, a priori, não dá para saber isso, tá certo? Ok? Não dá para saber, mas vamos... Bom, então vamos ver o exemplo 3, mas nesse caso aqui, é fácil ver a contração. Você pega um raio, né? Ele até, todos esses conjuntos aí são
são convexos. Então, todo convexo é contrátil, tá certo? Ok? Então, vamos considerar a faixa, o exemplo 3 aqui seria essa faixa ok? Então, ok? Essa faixa aqui entre 0 e π, ok? Então, aqui ela vai ser equivalente ao H, ok? E a exponencial, né? Exponencial de F é igual a H, tá certo? Quer dizer, quando você pega, o que acontece? Você tem Z, X mais Y, né? Supõe que você tem 0 menor que Y, menor que π, né? Certo? Então, a exponencial de Z é elevado a X, elevado a Y, certo? Ok? Então, quando o X aqui, ele, como é que é? O X é real, então ele está variando de 0 a infinito, e o E elevado a X está variando de menos infinito a infinito, então o E elevado a X está... o X está variando de menos infinito em R, né? Então, o E elevado a X vai de 0 a infinito, tá? Ok? Então, essa imagem aqui é fácil de ver que dá o H todo, tá certo? Porque quando o Y aqui vai de 0 a π, então exatamente o setor de ângulo π, tá certo? Que é o H, né? Ok? E essa exponencial é uma abjeção de F em H. Também não é difícil de ver. Vamos ver um outro exemplo que é menos óbvio, que seria o seguinte conjunto. Que eu vou considerar o C barra todo menos intervalo menos 1, 1. Quer dizer, aqui é o seguinte, eu estou pegando aqui, digamos, está reta, né? Real, tá certo? Em C. Pego o intervalo menos 1, 1, fechado. Olha o C menos esse intervalo, mas acrescento o infinito. Tá certo? Quer dizer, se eu considerar só o C menos esse intervalo aqui, o conjunto não fica simplesmente conexo, tá certo? Mais ou menos intuitivo que ele não é simplesmente conexo, tá? Mas acrescentando o infinito, ele fica simplesmente conexo. Bom, então, uma aplicação que eu vou considerar é essa aqui, 1/2 de Z mais 1 sobre Z. Ok? Então, é uma aplicação quadrática, né? Ok? Aplicação quadrática de grau 2. É uma aplicação racional de grau 2. Tá certo? Ok? Grau 2. Quer dizer, cada ponto, exceto em um conjunto finito, todos os pontos têm 2 pontos na contraimagem. Tá certo? Ok? Esse conjunto aqui tem 2 pontos, exceto num conjunto finito. Tá certo? Ok? Um subconjunto
finito de C barra. Okay? Esse subconjunto pode ser determinado olhando para essa equação aqui. Tá? Você olha para essa equação, né, e vê quando é que elas têm uma ou duas soluções. Certo? Não é difícil de ver. Certo? Ok? Bom, agora o que acontece é o seguinte. Se você olha para essa equação, justamente, você olha para essa equação, né, 1 meio Z mais 1 sobre Z igual a W, tá? Então essa equação ela vai ser equivalente a Z2 menos 2WZ mais 1 igual a 0. Tá? Equivalente a essa equação aqui. O W eu estou considerando W em C. Tá certo? Bom, então você vê que as raízes dessa equação, chamando de Z1 e Z2, as raízes, né? Então a soma das raízes é 2W, né? Certo? E o produto é 1. Tá? Ok? Bom. Então, se você tem, quer dizer, em particular, se eu pego a norma das raízes, o produto das normas é igual a 1, certo? Então, se uma tem norma menor que 1, automaticamente a outra tem norma maior que 1. Tá certo? Então, isso aqui implica o seguinte, que se Z1 está no disco, então Z2 está no complemento do disco, certo? Ok? Então, isso em particular te diz que a aplicação restrita ao disco, ela é uma objeção, tá certo? Então, vamos olhar a F restrita ao disco, quer dizer, ok? Então, você tem aqui o F de 0. O que é o F de 0? Bom, o F de 0 é infinito, né? Porque F de 0 é infinito. Ok? Tá? Agora vamos olhar um ponto da forma R e θ, onde isso aqui está entre 0 e 1. Então a aplicação ela vai ser R é e θ mais R é menos 1 é menos i θ. Então, grupando isso aqui, escrevendo R e θ como cosseno θ mais I seno θ, e esse aqui cosseno θ menos I seno θ, você tem o seguinte, aqui é 1 meio de R mais R menos 1 cosseno θ mais I 1 meio de R menos R menos 1 seno θ. Tá? Então, quando o R é menor que 1, vamos escrever assim, né? Ok? Escrever assim, porque o R é menor que 1, então, para esse número aqui ficar positivo, certo? Ok? Então, isso aqui, quando o R está fixo e o θ é variável, isso aqui é a equação, é a parametrização de uma elipse. Tá certo? Ok? Você chama x igual a isso aqui, y igual a isso aqui. Então, você vê que x, vamos chamar isso aqui de A, aqui de B, né? O R fixo, né? A e B. Então, x sobre A ao quadrado mais y sobre B ao quadrado igual a 1. Essa é uma parametrização de uma elipse, tá certo?
ok? De semi-eixos A e B, ok? Semi-eixo A e B. E quando R igual a 1, tá? Quando R igual a 1, essa parte aqui dá zero. Essa parte dá zero. E quando R igual a 1. Então, isso aqui dá 1 meio da cosseno θ. Cosseno θ. Ok? Então, para R igual a 1, você tem aqui, quer dizer, o F de E e θ, isso aqui é cosseno θ. Então, quando o θ varia de 0 a 2π, isso aqui varia de -1 a 1. Então, isso aqui cobre exatamente o intervalo -1, 1. Tá certo? Então, quer dizer, em outras palavras, você tem o intervalo -1, 1 aqui, e o disco, né? Você tem o disco, certo? Disco. O zero é levado lá no infinito. Cada círculo desse aqui é levado numa elipse. Né? Uma elipse é... ok? Com... Bom, não sei qual é o... Onde são... Talvez seja esse... Não sei. Bom, uma elipse aqui contornando, e essas elipses são disjuntas. Tá certo? São duas disjuntas. Tá? E quando você vai tendendo para o bordo do disco, você vai tender para esse segmento aqui. Ok? Então, tem uma... Bom, por enquanto nós vimos vamos ver outro exemplo agora. Um exemplo não simplesmente conexo. Vamos pegar o C barra menos K pontos, onde K é maior ou igual que 1. Certo? Então, eu digo o seguinte, se F de U e V é uma equivalência, pode ser conforme também, mas vamos botar holomorfa. Então, F se estende a C barra holomorficamente. Isso aqui vai implicar que F é uma homografia. Quer dizer, o fato de se estender a C barra holomorficamente implica que é uma função racional. Nós já vimos aqui que as aplicações holomorfas de C barra são as funções racionais, né? Se ela é 1 a 1, então tem que ser uma homografia, certo? Ok? Então, a prova é só uma observação aqui, que é a seguinte. Você tem esses pontos aqui. Vamos pegar um ZJ desse aqui. Vamos supor que ele está em C, só para simplificar. Tá? Ele é em C. Se não tiver em C, você tem que fazer uma mudança de carta, né? Pegar, ok? Se ele for infinito, né? Então você tem que pegar... Fazer uma mudança de carta, faz F de 1 sobre Z, certo? Ok? Vamos supor que ZJ pertence a C e vamos supor que F de ZJ pertence a C também, para simplificar. Se não for, isso aí você faz uma mudança de carta, tá? Então eu digo o seguinte, então esse ZJ aqui, ele é uma singularidade isolada de F, né? ZJ é singularidade isolada de F. Então eu digo que isso aqui vai implicar que ZJ é removível. Singularidade removível. Tá? Vamos provar isso. Bom, isso aqui é decorrência do seguinte.
nós sabemos a classificação das singularidades isoladas. Tem três possibilidades, né? Que é o removível, VJ, removível, né? Ou é polo. Não, mas isso aqui vai implicar que o F, VJ, é igual a infinito, né? Tá certo? Você pode estender a definição da F ao ZJ, fica sendo infinito. E eu estou supondo que o FZJ está em C. Então, esse caso aqui não ocorre. Então, a terceira possibilidade é que é uma singularidade essencial. Mas quando é uma singularidade essencial, a gente sabe que tem um teorema de Weierstrass, né? Tá certo? Que diz que para qualquer vizinhança perfurada W de ZJ, a gente sabe que F de W é denso em C, certo? Ok? Isso aqui vai implicar que a F não pode ser bijeção próxima ZJ, tá? Não pode ser bijeção, ok? Né? Porque você fixa uma vizinhança, pode ser um disco menos o ZJ, né? Um disco de raio R menos o ZJ, ok? Então você pode também utilizar que a interseção de enumerável de abertos e densos é denso, certo? Né? Porque é um espaço de Baire, né? Tá certo? Interseção enumerável de abertos e densos é denso. Então você pega o disco de centro de raio 1 sobre N e centro ZJ menos ZJ. Isso aqui de WN. Não é isso? Então você pega a interseção de F de WN, isso aqui é denso em C, certo? Ok? Tá, então, isso significa que você pega um ponto desse conjunto aqui, que existe, né, porque ele é denso em C, então você pega um ponto aqui, ele tem contraimagem em todos os WN aqui, entendeu? Tem contraimagem em todos os WN. Então, a contraimagem dele, né, se o W pertence a esse conjunto aqui, a contraimagem dele é infinita e inumerável. Certo? Ok? É infinita e inumerável. Então não pode ser bijeção, certo? Porque isso aqui esse WN aqui, a interseção deles é o ZJ, certo? Ok? Então não pode ser essencial, logo é removível. Tá? Aí como é removível, então todas as singularidades são removíveis, logo você pode estender para todo C barra. E aí é o argumento que eu fiz aqui, né, que se estender C barra é uma aplicação racional, se é uma bijeção, é homografia. Tá certo? Ok. Então, outro exemplo, não simplesmente conexo, seria o caso dos anéis. Os anéis, que é um exemplo interessante também. Então, o anel
você dá... eu já defini aqui, né? Mas vamos considerar o anel centrado em 0. Tá? O anel... Opa. Aqui a gente fez uma mudança de coordenada para o FZJ ser infinito, né? Exatamente. Se não, você pode... Você supõe que se o ZJ for infinito, e o F de ZJ for finito, então você considera, em vez de F de Z, você considera a aplicação F de 1 sobre W. Tá, mas aí você embaralhou os outros pontos, né? Se esse aqui for infinito, aí você faz assim, certo? Certo, mas quando eu faço isso para o ZJ, o ZI, ele... Não, isso aqui, tá, quando você compõe a tua aplicação F à esquerda ou à direita com um biolomorfismo, ela continua sendo um biolomorfismo, tá? Concorda comigo? Então, isso aqui é uma objeção também. 1 sobre W é uma objeção. Tá? Então, nesse caso aqui, você está compondo com 1 sobre W à esquerda e à direita o F, tá? Ok? Então, isso aqui seria tal, F, tal, onde tal de Z é 1 sobre Z. Tá? Você está compondo a esquerda e a direita com a mesma F, com a mesma tal, certo? Tá? Então, se o ponto for... Se ou a imagem ou o próprio ZJ for infinito, você faz uma mudança de coordenadas. Certo, mas aí eu fiz aí eu cheguei no ZJ que isso acontece. Uhum. Só que nisso eu mudei os outros pontos. Mudou os outros pontos, sem problema. Os outros pontos continuam do mesmo jeito. Embora você tenha mudado eles, continuam sendo... Tá certo? Se você provou que um deles é removível, continua sendo removível aqui, ou o polo. Pode se transformar num polo, não tem problema, tá certo? Porque polo também também é bom para mim, o polo, entendeu? Só não pode ser essencial. Ok? Tá entendendo? Só não pode ser essencial. Certo? Tá? Mas essencial, o argumento seria esse aqui, tá? Ok? Bom, então vamos considerar os anéis. Os anéis. Aqui eu estou considerando o anel centrado em 0. Tá certo? Então vamos ver a classificação analítica dos anéis. Certo? Classificação analítica dos anéis. Eu não vou provar aqui, isso está feito no livro, porque demora algum tempo para fazer isso, mas não é difícil a prova. Tem que usar várias coisas, inclusive extensão para o bordo, né? Que a aplicação se estende ao bordo. Okay? Então, primeiro, o tipo A de anel seria R1 igual a 0 e R2 infinito, mais infinito. Certo? Então, isso aqui é o C estrela. Tá? Então, o anel, nesse caso aqui, é a mesma coisa que o C estrela. Então, por esse exemplo anterior aqui, isso aqui é o C barra menos o 0 e o infinito. Tá certo? Então, se você tem qualquer coisa que é equivalente ao C estrela, ele tem que ser o C barra menos 2 pontos também. Concordam? Ok? Então, nesse caso aqui, se U é equivalente ao C estrela, tá certo? Então, U é C barra menos 2 pontos diferentes. Tá? Ok? Essencialmente só tem um anel nesse caso aqui. Só existe um anel, certo? Ok? E esse aqui, qualquer anel equivalente a esse, é ele mesmo. Tá certo? Esse módulo, uma homografia, certo? Ok? Porque aqui eu estou centrando os anéis em 0, mas poderia centrar em qualquer outro ponto, certo? Ok? Bom, então,
Outro caso seria quando R1 igual a 0 e R2 igual a 1. Então, nesse caso aqui, A de 0, 1, é o D estrela, que é o D menos a origem, certo? Ok. Bom, então, o que acontece aqui? Esse anel aí, ele vai ser equivalente a qualquer anel com 0, R, com R positivo, ou A de R mais infinito, com R positivo, certo? Esse anel aqui é equivalente a qualquer anel desse tipo aqui. Esse aqui, você considera a aplicação aqui que vai Z sobre R, certo? Ok? Z sobre R. E esse aqui faz Z, vai em A sobre Z R sobre Z, certo? R sobre Z. E quando Z é igual a infinito, vai em 0, né? Tá certo? Quando Z é igual a R, em módulo, vai em 1. Então, ok? Tá? Então, você tem as equivalências aqui. Então, isso classifica os anéis onde um dos raios é 0 ou infinito e o outro é diferente de 0 e infinito, certo? Finalmente, você tem os anéis que então, essa parte aqui que é mais chata, ok? Então, o A de R1, R2 é equivalente a esse aqui. Então, esse aqui não pode ser nem desse tipo, nem desse tipo, tá? Esse aqui, então, se somente se, e você tem que ter ρ2 sobre ρ1 igual a R2 sobre R1, ou, ao contrário, ρ2 sobre ρ1 igual a R1 sobre R2. Tá? Ok? Bom, então, aqui, a ideia é a seguinte, é que, na verdade, tem que provar aqui que aqui você pode usar, por exemplo, a série de Laurent, tá? A série de Laurent, ok? Então, você tem que provar que uma coisa que você prova, passo importante aí, é provar que a aplicação se estende holomorficamente para os pontos do bordo aqui, tá? Isso aí que eu não vou fazer, porque é meio, né? Então ele vai levar o bordo, que é o bordo do A de R1, R2, é o círculo de raio R1, união círculo de raio R2. Tá? Então, a F vai se estender holomorficamente, se tem uma F aqui que realiza essa aplicação aqui, ela vai se estender holomorficamente ao bordo aqui, entendeu? Tá? Aos dois bordos, na verdade. E vai levar esse bordo aqui nesse aqui e esse nesse, ou vice-versa. Esse aqui de R1 no ρ2 e R2 no ρ1, tá certo? Então,
Nesse caso aqui, quer dizer, a aplicação F, na verdade, ela vai ser uma motetia, tá? É o primeiro caso, né? O lambda aqui, módulo de lambda, vai ser ρ2 sobre R2, que é ρ1 sobre R1. Concorda? Ok? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, você vai ter o F de Z, vai ser lambda sobre Z. Tá? E aí o lambda, não sei, aí vai ser o módulo de lambda vai ser ρ2 sobre R1 ou ou ρ1 sobre R2, né? Certo? Ok? Ou vice-versa, aí não tem que ver, tem que verificar direitinho. Mas o que vai acontecer é isso, no caso dos anéis, tá? A aplicação, na verdade, ela vai ser uma motetia ou uma motetia composta com 1 sobre Z. Certo? Ok? Tá. Bom, aqui para... Agora vamos ver um pouco... Então, você tem isso aqui é uma classificação. Agora você vê que, nesse caso aqui, você tem um parâmetro real. Tá certo? Ou seja, o que chama o moduli do anel é exatamente... acho que é o logaritmo disso aqui, se não me engano. O moduli do anel é o logaritmo desse quociente aqui, entendeu? Tá certo? Ou seja, você tem um número real que classifica o anel, entendeu? Você pode pensar que é esse número aqui também, que é um número real. Tá? O anel, nem todos os anéis são holomorficamente equivalentes, tá certo? Então, aqui você tem, nesses dois casos aqui, praticamente só existe uma possibilidade de cada um deles, mas aqui você tem uma infinidade não inumerável de possibilidades, tá certo? Ok? Que é o moduli. Aí aparece o primeiro exemplo de moduli. Bom, agora vamos ver alguma coisa sobre os automorfismos. De C barra, que nós já vimos que são as homografias, né? Tá certo? Ok? Os automorfismos de C barra, então, é o conjunto dessas homografias. Tá certo? Então, esse é um grupo com operação de composição. Então, também, esse grupo também é chamado PSL2C. É a positivização do grupo especial linear com coeficientes complexos. Tá? Então, isso aqui é o seguinte, o SL são as matrizes 2×2, invertíveis. Tá? Aqui nós já vimos aqui que você pode associar a essa homografia aqui a matriz ABCD, certo? E a composta de duas, você pode obter multiplicando duas matrizes, né? Tá certo? Só que aqui você identifica as matrizes que estão todos múltiplos, todos os números, todas as entradas delas são múltiplas do mesmo número, você identifica duas delas, porque aqui, se você substitui A, B, C, D por lambda A, lambda B, lambda C, lambda D, você obtém a mesma homografia, tá certo? Então esse aqui é grupo também
denotado dessa forma aí. Tá? Então, a primeira observação é o seguinte: se T é um automorfismo de C barra, então T possui um ou dois pontos fixos. Tá? Um ou dois pontos fixos. Ok? Então, isso é fácil de provar. É só olhar essa equação aqui, né? Só olhar essa equação. Então, essa é uma equação de segundo grau, quase sempre, né? A não ser quando C é igual a zero. Tá? Então, você tem que olhar vários casos, né? Quando C é igual a zero, por exemplo, e o D é diferente de zero, por causa dessa equação aqui, certo? Ok? Então, aí você teria essencialmente uma coisa assim: ao fazer mais beta, a aplicação seria dessa forma aqui, quando C é igual a zero, né? Tá? Então, nesse caso aqui, vamos olhar para essa aplicação aqui. Quando o F de Z é isso aqui, se o alfa é diferente de 1, se o alfa é diferente de 1, essa aplicação tem um ponto fixo finito. Não é isso? Porque você tem uma solução finita da equação. Essa equação aqui tem uma solução para alfa diferente de 1. Quando o alfa é igual a 1, não tem solução. Né? Porque, a não ser que o beta seja igual a zero. Mas se o beta é igual a zero, a aplicação é identidade. Então, eu estou supondo que aqui, vou supor que o T é diferente da identidade. Né? Certo? Claro, porque a identidade tem uma infinidade de pontos fixos. Né? Certo? Então, quando o alfa é diferente de 1, então esse aqui tem um ponto fixo, e o outro ponto fixo é o infinito. Tá certo? Não é isso? O outro ponto fixo é o infinito, tá? Para essa aplicação. Agora, quando C é diferente de zero, tá? Aí isso aqui você tem a equação CZ2 mais D menos AZ menos B igual a zero. Ok? Então, essa equação aqui, para ser diferente de zero, ela tem uma ou duas soluções, certo? Ok? Uma ou duas soluções. É exatamente o que eu estou afirmando aqui, certo? Tem um ou dois pontos fixos. Tá? Agora, a segunda observação é a seguinte. A segunda observação sobre os automorfismos é que a imagem de três pontos diferentes determinam o isomorfismo. Então, você dá dois termos, Z1, Z2, Z3, W1, W2, W3, certo? Onde ZI diferente de ZJ, WI diferente de WJ, para I diferente de J, tá certo? Dois termos de pontos 2 a 2 distintos, então, existe uma única homografia F, tá? Tal que F GJ igual a WJ, J, 1, 2, 3, certo? Bom, isso aí é bem fácil provar. Por exemplo, você pode provar no caso em que... É fácil ver no caso em que esse terno aqui é 0, 1, infinito. Tá? 0, 1, infinito. Então, nesse caso, você pode definir essa aplicação aqui. Z menos Z1, Z menos Z3, eu vou supor também que nenhum desses aqui é infinito, tá certo? São pontos finitos. Tá certo? Considera essa aplicação aqui
Então, ela leva ponto C1 em 0, ponto C3 infinito e o ponto C2 em 1, tá certo? Ok? Tá? Então, essa aplicação realiza nesse caso aqui, tá certo? Agora, se você quiser, o caso geral é fácil, porque você pega W1, W2, W3, né? Eu estou excluindo o caso em que tem algum que é infinito, mas se tiver algum que é infinito, eu deixo como exercício para vocês, tá certo? Aí você pega uma outra que leva W1, W2, W3 em 0, 1 infinito e compõe com a inversa, certo? Ok? Né? Você tem isso aqui elevado em 0, 1 infinito. Aí você tem um outro, aqui é T, né? Aqui uma S, que leva W1, W2, W3 infinito. Então você pega essa composta aqui, né? Vai realizar o que você quer, certo? Ok? Tá, então... Bom, agora vamos ver conjugação. Conjugação. Então, você diz que duas T e S são conjugadas se somente se T se escreve assim, tá certo? Ok? Onde H é um outro automorfismo. Então, uma consequência desse fato aqui, que existe uma única aplicação ali, é que você tem que, se T é diferente da identidade, então, T é conjugada a um dos seguintes tipos de aplicação. De automorfismo. Certo? Primeiro, S de Z igual a lambda Z, onde lambda é diferente de 0, 1. Evidentemente, não pode ser 0, porque estou supondo que é um automorfismo. E 1 seria a identidade, né? Certo? E B uma translação. Então, essa aqui tem um ponto fixo no infinito, né? Então, qualquer automorfismo, então, se ele tem dois pontos fixos, ele é conjugado a um desse tipo. Se ele tem um ponto fixo, ele é conjugado a essa aqui, certo? Ok? Então, a demonstração é bem fácil, porque é exatamente isso. Se T, então, vou chamar fixo de T, o conjunto dos pontos fixos. Se o conjunto dos pontos fixos de T tem dois elementos, tá? Diferentes, então, digamos, Z1, Z2, tá certo? Então, você considera uma aplicação H, um automorfismo H, tá o quê? H de 0 igual a Z1 e H de infinito igual a Z2. Existe um automorfismo que satisfaz isso aqui. Tá? Ok? Bom, então, agora você pega H menos 1 composta com T composta com H. Tá certo? Então, essa aqui agora, ela leva o 0
o zero, leva o zero no Z1, o H, né? O T leva o Z1 no Z1, porque é ponto fixo, e o H-1 leva no zero outra vez. Então, leva o zero no zero e o infinito no infinito. Tá certo? Então, essa aplicação S aqui, ela tem que ser daquela forma lá, lambda Z. Certo? Que essa aqui é a única que tem os pontos fixos em zero e infinito. Certo? Finalmente, se o número de pontos fixos é igual a 1, tá? Então, você considera agora uma que... Então, suponha que isso aqui, fixo de t igual a Z1. Então, você considera a aplicação H que leva o infinito em Z1. Certo? Então, essa S, que é H-1, TH, ela leva o infinito no infinito e só tem esse ponto fixo. Certo? Então, como ela leva o infinito no infinito, ela tem que ser um polinômio. Tá? Tem que ser um polinômio de grau 1. Então, esse polinômio tem que ser da forma AZ mais B. Se o A for diferente de 1, ela tem um outro ponto fixo, que vai contra a hipótese. Então, o A é igual a 1. Então, essa S, eu vou chamar de S-til primeiramente. Essa S-til aí, ela é S-til de Z, é da forma Z mais B, onde B pertence a C estrela. É diferente de zero porque, se fosse igual a zero, seria identidade, né? Certo? Tem que ser dessa forma aqui, né? Porque ela é um polinômio de grau 1, mas se o coeficiente aqui fosse diferente de 1, teria um outro ponto fixo, tá? Então, tem que ser dessa forma. E agora, você compõe com uma... conjuga com uma outra. Uma motetia, por exemplo, f de z, lambda z, tá certo? Então, f menos 1 de z, lambda menos 1z, certo? Então, você conjuga agora, chama de s, igual f menos 1, s til, f. Isso aqui, em z, vale o quê? F menos 1 de S til, lambda z. Então, isso aqui, F menos 1 é lambda menos 1, não é isso? Multiplicação por lambda menos 1, vezes, isso aqui é lambda z mais b, certo? Então, isso aqui dá z mais lambda menos 1b, tá certo? Então, basta você tomar lambda igual a b, lambda igual a b, então você tem z mais 1 agora, certo? Ok? Outra observação é que a conjugação é uma relação de equivalência. Né? Ser conjugado é uma relação de equivalência. Então, bom, ok. Então, aqui a gente tem classificação segundo essa conjugação aí, em que a gente tem as parabólicas, é conjugada a z mais 1, certo? Tudo que é conjugado a z mais 1, você diz que é parabólica. Certo? É uma nomenclatura hiperbólica conjugada. Conjugada a essa z, lambda z, onde lambda pertence a R mais menos 1, tá? Loxodrômica. Então, isso aqui vocês vão encontrar essa nomenclatura
nos livros aí de... Então, ela vai ser conjugada, essa aplicação aqui, onde lambda não pertence a R união S1. Não tem módulo 1 também. Finalmente, você tem as elípticas. As elípticas são conjugadas Z, lambda Z, onde o lambda é igual a 1, em módulo. Tá? Então, isso aqui é uma rotação de ângulo, de um certo ângulo. Quando esse ângulo é racional, tá? Quando esse ângulo é racional, isso é uma rotação de ordem infinita. Tá? Quando o ângulo é racional, quer dizer, lambda, se somente se lambda n igual a 1, para algum n natural, tá certo? Então, isso aqui, se somente se, essa t elevado a n é identidade. T composta com t, isso aqui é t elevado a n, é t composta com t, n vezes, certo? Ok? Isso é identidade. Ok? Quando ela é elíptica e o lambda não é a raiz da unidade, então, a órbita, qualquer órbita dela é densa. Tá certo? Ok? Qualquer órbita dela é densa num círculo. Tá? É densa num círculo. Ok? Você pega... Quer dizer, isso aqui está me dizendo, se o módulo de lambda é igual a 1, ela leva o círculo de raio R nele mesmo. Círculo de raio R. Aí, dependendo do ângulo de rotação, se o ângulo é racional, ele acaba fechando. Né? Fecha. Já tem isso aqui. Mas quando é irracional o ângulo, fica denso no círculo. Tá certo? A órbita do ponto fica densa no círculo. Tá? A órbita é o conjunto, né? A órbita de Z é o conjunto TNZ, acho que N é o inteiro. Tá certo? T é menos 1, T é menos 2, aí quando você pega a inversa, né? Ok? Tá. Ok. Então, esses são os tipos de... O interessante disso aí são os subgrupos desse grupo, tá certo? Aí que está o... Isso é uma coisa que se entende muita coisa, mas subgrupos do grupo de automorfismos é uma coisa bem... envolve problemas bem difíceis aí, certo? Ok? Bom, agora tem uma outra coisa que eu gostaria de falar também, é a razão cruzada, só para terminar a aula. Na próxima aula, então, a gente vê a demonstração do teorema de Riemann, que eu já enunciei aqui, mas ainda não comecei a prova, né? Mas na próxima aula a gente vê a demonstração para terminar o curso, certo? E eu gostaria também de combinar a prova. Bom, então a razão cruzada vamos considerar C barra a quarta menos delta, tá certo? Onde delta, isso aqui é o conjunto, são as quádruplas, né? As quádruplas. Esse delta aqui é o conjunto, é uma diagonal generalizada, quer dizer, conjunto onde alguma das componentes, duas componentes diferentes são iguais, tá certo? Então, vamos considerar C barra menos 4
E vamos considerar a seguinte aplicação. Seja T, então, vou simplesmente simbolizar assim, automorfismos de C barra, tal que T leva Z2, Z3, Z4, só existe uma, né? Em 1, 0, infinito. Só existe uma que faz isso, certo? Então, a gente define T de Z1 é razão cruzada, certo? Evidentemente, eu estou supondo essa hipótese aqui, né? Certo? Então, T de Z1 é, por definição, Z1, Z2, Z3, Z4, pertencente, nesse caso aqui, pertencente a C, né? Porque o Z4 vai no infinito, então, tá certo? E o Z1 é diferente de Z4. Então, essa é uma aplicação desse conjunto, razão cruzada, certo? A aplicação desse conjunto em C, certo? Ok? C, no caso aqui, C menos 0, 1, né? Porque, ok? Menos 0, 1, tá? Então, esse T aqui, ele classifica todas as quádruplas nesse conjunto aqui, tá? Módulo como se fosse o módulo desse conjunto aqui, entendeu? Tá? Módulo automorfismo de C barra, tá? Módulo automorfismo de C barra. Isso aqui porque tem um teorema que diz que diz o seguinte: se T, vou botar S para não confundir com aquele T lá. É invariante por automorfismo. Tá? Ok? Tá? Razão cruzada é invariante por automorfismo. Observação. Pela definição aqui, dá para calcular o que é isso aqui. Eu vou escrever aqui só por curiosidade. O que chama-se? Isso aqui é Z1 menos Z3, Z2 menos Z4, sobre Z1 menos Z4, Z2 menos Z3. Tá? Então, olhando isso aqui como função de Z1 é uma homografia. Tá? Então, quando Z1 igual a Z3, dá 0, né? Tá certo? Quando Z1 igual a Z2, dá 1, porque fica Z2 menos Z3, corta aqui, Z2 menos Z4, corta aqui. Ok? E quando Z1 igual a Z4, dá infinito. Ok? Então, isso aqui é a expressão da razão cruzada. Certo? Ok? E aqui a gente tem esse teorema que diz que isso aqui é o único módulo dessa... Ou seja, você pode classificar esse conjunto aqui, módulo automorfismo de C barra, pela razão cruzada. Certo? Ok? Ok.
Tem uma outra afirmação aqui que diz o seguinte, que Z1, Z2, Z3, Z4 é real, se somente se Z1, Z2, Z3, Z4 estão num mesmo círculo ou reta. C barra. É real aqui, se somente se estão sobre uma reta, ok? Ou sobre um círculo, ok? Tá? Nesse caso aqui. E aqui você tem essa... Bom, vamos provar a afirmação A, para terminar a aula. Demonstração de A. Vamos considerar, então, T, essa aplicação automorfismo C barra, aquela ali, né? Ok? Vamos considerar essa aplicação. Vamos chamar de T1. T1. E vamos considerar a aplicação T2, que leva T de Z2, T1 de Z2, T1 de Z3, T1 de Z4, em 1, 0, infinito. Tá certo? Ok. Bom, então, T1 de Z, T1 de Z, por definição, isso aqui é Z, Z2, Z3, Z4, né? Certo? Concorda? E T2 de W, por definição, é W, T1, Z2, T1, Z3, T1, Z4, né? Tá certo? Então, o que acontece? Quando eu faço W igual a T1 de Z, tá certo? Não é isso? Não, melhor. Agora, essa aplicação T2, ela satisfaz T2 composto com T1 de Z2. Tá? Como é que é? É T2. Peraí, como é que é? Aqui tem. Então eu estou fixando. Aqui eu vou fixar uma T. Então aqui é. Desculpe, está errado. Vamos considerar. Aqui eu estou fixando uma T, né? Aqui eu tenho a T1, que leva Z2, Z3, Z4, em 1, 0 infinito, e a T2, que leva T de Z2, T de Z3, T de Z4, em 1, 0 infinito. Então, aqui, P2 de W é isso aqui, né? Tá certo? P2 de W é isso aqui. E T1 de Z é isso aqui. Ok? Agora, eu tenho T1 Z2. Isso aqui é T2 composta com T Z2, né? Certo? Que é igual a 1. Certo? Quer dizer, por definição, T1 de Z2, T1 leva Z2 em 1
E T2 leva Z2 em 1. Então, vale isso aqui, tá certo? Depois eu tenho T1, Z3 também. É T2 composta com T, Z3 igual a 0. E T1, Z4, T2 composta com T, Z4 igual a infinito, né? Isso aqui, por definição, certo? Ok? Então, o que acontece? Essa T1 e a T2 composta com T, ela leva os pontos Z2, Z3 e Z4 no mesmo ponto. Por unicidade, elas são iguais, tá certo? Por unicidade, elas são iguais. Então, T1, tá certo? Ok? Então, a gente conclui, mas isso aqui é T1 de Z, isso aqui, né? E T2 de W, se eu faço W, então, bom, aí sai o que eu queria, tá certo? Então, T2 de T de Z, né? É T1 de Z, tá certo? Né? Porque isso aqui é verdade. Então, aí sai o teorema, certo? E a segunda parte eu deixo, está feito no livro, eu deixo aí. Então, na próxima aula, então a gente vai provar o teorema de Riemann. A demonstração, no momento, quer dizer, agora, não vai ser muito difícil provar o teorema de Riemann, entendeu? A gente prova numa aula, tranquilo, certo? E agora eu queria discutir o negócio da prova, só isso. Pode ser na segunda, né? Na segunda... Na segunda... Que dia mesmo que a gente tinha falado? Daqui a uma semana. Daqui a uma semana. Então está marcado. Tá bom? Sobre a lista, tem como dar um tempo maior para fazer a lista? Aquela lista que eu dei, a última? Ela está para que dia? Estava para sexta-feira. Sexta-feira passada. Tudo bem, pode ser. Pode ser para quarta-feira? Pode.